De volta com Troca de Passes, estou aqui com Rafael Rezende, com Paulo Nunes. Vamos falar de Flamengo e Santos, jogo no Maracanã. O Flamengo vinha com o time titular. Deixa eu pensar aqui na escalação, faltou alguém, o Willian Arão, né? É o machucado do momento. O Gabigol se movimentou bem, voltando de contusão, é lógico. Mas o Everton Ribeiro, o próprio Arrascaeta, né? Abaixo daquilo que a gente espera do Flamengo, depois de ter descansado alguns dias aí de trabalho. Achei um Flamengo que jogou para o gasto, né? Contra o Santos, todo remendado. E essa questão de Diego Alves é muito importante, né? Quando você tem um goleiro como ele, da sua experiência, né? A gente sempre diz que... Aqui sobre a negociação que me foram enviadas pelo Sérgio Lobo, que é da nossa equipe de produção, o Flamengo ofereceu um aumento depois de ter oferecido uma redução, né? Quer dizer, não era o que o Diego Alves queria no começo, mas também não era... Está tentando chegar ali no nem eu nem você. O problema agora é o prazo, Paulo. O prazo não é o que o Diego quer. Diga. O problema foi a primeira negociação em que o Flamengo ofereceu um valor e ele aceitou, depois o Flamengo recuou. Isso que pega mal, né? A negociação é uma atrapalhada, né? Uma atrapalhada. Exatamente. O Marcos Braz vai conversar com o Diego Alves, oferece um valor e o Diego fala, beleza, topo. Aí o Marcos Braz volta no setor lá que libera a grana e a galera desse setor fala, não, esse dinheiro aí não dá para liberar. Aí o Marcos Braz vai ao presidente e o presidente fala, pô, conversa com o Diego, vê se ele não aceita a redução. Aí virou isso que, né, virou essa situação em que a gente chegou aí agora. O acerto interno, Barreto, é anterior, né? Sim. O clube, como unidade de pensamento, tem que saber o quanto pode negociar com um atleta importante do seu elenco, né? Isso é erro básico, né? Claro, quem está indo lá conversar com o jogador está, teoricamente, representando o clube, né? Então ele tem que ir com uma proposta que ele saiba que vai ser aprovada. Ocorreu algum erro aí nesse processo que virou essa atrapalhada toda. Rafa, com relação à parte tática, o Rogério me pareceu fazer uma experiência quando o jogo estava resolvido e ele tira o Gerson, o autor do primeiro gol, né? O Gerson sai muito aplaudido, mas ali eu notei que essa substituição foi a primeira e só um bom tempo depois ele faz as outras que são as para descansar mesmo, né? Ele botou o Pedro no lugar do Gerson para testar uma formação que virou um 4-1-3-2, né? É uma tentativa de saber como é que o Flamengo funciona, talvez em jogos em que precise pressionar mais o adversário, ou, eventualmente, pegando um adversário que já se saiba desde o começo que não vai oferecer tanta resistência na defesa. O que vocês viram ali que o Rogério pode ter testado nesse momento? Foi bem por aí, Barreto. Naquele momento do jogo, inclusive trazendo o Arrascaeta, né? Num desenho ele seria um segundo jogador de meio campo nesse desenho. Ele até jogou centralizado em boa parte do jogo, já que o Bruno Henrique partiu muito da esquerda, mas além disso ele ainda andou uma casa para trás, né? Ele virou praticamente um segundo homem de meio campo, por mais que não estivesse alinhado, enfim, né, com o João Gomes. Mas eu acho que passa muito por isso, até pelo período que ele deixou, né? Como você identificou bem. Ele quis observar qual seria a resposta, qual seria o comportamento, tendo dois caras por dentro, tendo essa equipe agressiva, tentando se instalar mesmo, né, dentro do campo do adversário. Não sei se é um recorte tão bom, não pela fragilidade do Santos, mas pelo placar construído, você tira a urgência, né, do jogo. E aí não é exatamente o teste tão próximo do ideal assim, mas é muito melhor ter a oportunidade, ainda mais num jogo competitivo, dentro do Campeonato Brasileiro, de tentar fazer determinadas experiências. É tão raro ter essa oportunidade, né? Acho que o Rogério acabou fazendo uma leitura legal para identificar uma movimentação, um posicionamento diferente de um quinteto, nesse caso ofensivo, né? Uma equipe bem agressiva dentro de campo. A gente pode identificar o Natan entrando, tudo bem que por suspensão do Gustavo Henrique, mas sendo uma atuação segura, enfim, é meio incompreensível. Já tem uma mudança no comando e ainda assim o Rogério ainda segue com relação a uma hierarquia, enfim, um tamanho, né, pelo que é a chegada do Gustavo Henrique lá na saída do Santos, a chegada ao Flamengo. Mas acho que a resposta do Natan na temporada inteira é superior aos zagueiros contratados. E ele parece, assim, é meio sem entender, nesse momento eu acho que a gente fica meio sem entender do porquê que a continuidade não é dele ao lado do Rodrigo Caio. A questão da ausência do Arão, que passa também pela ausência do Thiago Maia, acaba sendo um setor mais carente nesse momento, já que o Thiago não retorna, né? Passa por cirurgia e só retorna
na próxima temporada, mas é um desenho de jogo, e aí eu vou além da mudança que ele fez no segundo tempo, mas só para finalizar, é um desenho que, de certa forma, me parece prejudicar Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eles associam menos, o Flamengo pausa menos, constrói menos com essa articulação. É um time mais direto, é um time mais objetivo, define rápido as jogadas. O trabalho não é que são clubes diferentes, são tamanhos diferentes, exigências diferentes. Mas o trabalho da temporada do Rogério e o trabalho que ele desenvolveu no Fortaleza indicam certos caminhos. É claro que ele pode modificar isso. Não está preso a uma ideia única e fim de papo. Não é essa a questão. Mas ele, pelo menos, o jogo contra o Racing foi mais um exemplo. Ele parece identificar sempre nos jogadores de velocidade, de atacar o espaço, que deem a dinâmica maior possível, uma continuidade, né? Uma sequência de minutos, uma sequência de jogos. Parece privilegiar o desenho da equipe usando jogadores de mais movimentação, de mais mobilidade, de mais velocidade. E eu acho que isso afeta, pelo menos no primeiro momento. Talvez se acomode ali na frente. Mas tanto o Everton Ribeiro como o Arrascaeta, e o Paulo citou isso, têm rendido menos. E acho que passa não só por uma questão individual, mas também de adaptação a uma ideia diferente. Gostou desse Flamengo mais ofensivo, Paulo? Meio 4-1-3-2, meio 4-2-4, enfim. Uma formação ali que não sei se é para os momentos do abafa, mas se pusesse docinho na boca do torcedor do Flamengo, ele vai querer mais, hein? Eu gosto, né, Barreto? Eu gosto de ofensividade, né? Eu gosto que o time vai para cima, lógico. Tem que saber qual jogo que você vai pegar, né? Esse jogo, como o Rafa disse, já estava praticamente definido. Eu acho que o Rogério fez um treino, né? Fez um treino para saber realmente em que momento ele vai poder usar, né, esse esquema, né, com o Pedro lá. Habilidade para criar jogadas, para criar espaços, né, no sistema ofensivo do Flamengo. E eu acho que também o Flamengo sentiu muito hoje, né, a ausência do Arão. O João Gomes é um bom jogador, é um garoto muito promissor, mas ele tem essa dificuldade, né, dessa construção de jogo. Ele algumas vezes entrava entre os zagueiros, né, para fazer a saída de 3, e o passe não era muito qualificado, né? E aí o Bruninho, que faz o seu melhor, né, o gol de cabeça, estava sozinho para cabecear. Então acho que foi um erro pequeno, mas foi um erro do setor defensivo do Flamengo. Muito bem, temos os trechos da coletiva do Rogério Ceni, só para eu me acertar aqui, eles estão separados ou a gente vai rodar tudo na sequência? Porque ele fala, entre outras coisas, sobre essa questão do quinteto, então eu já gostaria de começar por ela, pode ser? Eu sei que eu preciso avisar isso direitinho, quando eu tenho essas ideias muito criativas assim, eu tenho que avisar o pessoal lá para rodar na hora certinha. Obrigado, gente. Pode rodar. Você fica um pouco mais exposto, confesso a você. Acho que o gol sai nesse momento do jogo que nós sofremos, apesar de temos feito um gol também nesse momento, né? Mas são 5 jogadores diferenciados. Difícil para um treinador colocá-los, montar um esquema para o mesmo time, porque são jogadores muito ofensivos, né? Mas eu acho que era um momento certo hoje para a gente testar nessa formação, para a gente arriscar um pouco nessa formação, para tentar, em determinados jogos, onde a gente precise vencer, usá-la de fato, num jogo que está apertado, fim de jogo, poder usar assim. Ou quem sabe, se ela amadurecer essa formação, se a gente conseguir encontrar melhores maneiras de marcar também com esses jogadores, por que não poder jogar os 5 jogadores juntos? O Rogério já não está querendo prometer muito, né? Você vê que ele diz pro torcedor do Flamengo, isso aí não é o seu time não, tá? Para o próximo jogo, é quando eu precisar. Porque hoje eu já ouvi torcedor do Flamengo dizendo assim, eu quero esse time e não quero que saia o Gerson, não. Quero que saia o João Gomes e que o Gerson fique de cabeça de área. Não é a dele, né? São, como o Rogério disse, jogadores muito ofensivos. Então você precisa de um momento de jogo em que o time possa ser ou tenha que ser muito ofensivo. É por aí que ele está ensinando. Barreto. Oi. Não tem sido uma temporada fácil para as equipes que, em teoria, deveriam... Não estou nem falando de futebol brasileiro, né? Só para deixar mais amplo. Futebol mundial não tem sido uma temporada fácil para as equipes que tentam essa afirmação, né? Um jogo ofensivo, ou extremamente ofensivo, enfim, né? De dominação em cima dos adversários. Um trabalho tão recente como o do Rogério, num ano tão peculiar como o que a gente está vivendo, eu acho difícil, assim, que ele desequilibre tanto a balança. Então, acho que a mensagem foi essa aí no pós-jogo. Mas está sendo um ano mais difícil por causa do novo normal ou será que já está pintando uma resposta? Porque a história do futebol é marcada por isso, né? Ideias ofensivas que vão sendo contrapostas por soluções defensivas. Será que estão matando? Eu acho que o ano facilita.
O ano acelerou o processo. Pela questão do calendário mais concentrado, a dificuldade que esses times têm até de se... Porque exige muito fisicamente também, né, Paulo? Não é só uma questão tática, né? Uma questão tática que precisa de uma resposta física muito grande. Física é muito grande, né? E quando você busca jogar dessa maneira, o desgaste é muito grande, porque você, além de ter que atacar, e você, no pós-perda, você já é obrigado a dar um combate, né? Então, o time que joga ofensivo, joga marcando lá na frente, o desgaste parece também ser menor, porque corre menos, isso é fato, porque você rouba a bola logo, mas sempre propondo o jogo, né? E a gente sabe, Barreto, que propor o jogo, criar, né, é muito mais difícil de destruir, né? Do que a construção de um jogo, você cansa muito mais do que só de destruir. Então, essa é a questão, né? O Flamengo tem que saber lidar, não o Flamengo, como a Rafa disse, todas as equipes que buscam sempre o resultado das partidas, né? O lado ofensivo, é importante isso. E o treinamento, né? Alguns times agora têm esse tempo de treinamento, essa questão de descanso dos jogadores, coisa que o Renato, né, discute muito sobre isso, né? Descansar os seus jogadores, para depois sim buscar esse lado ofensivo. Descansar os jogadores foi o que fez o Cuca do lado do Santos, né? Estou recebendo aqui do Lauro Araújo a informação de que o Santos... O Lauro Araújo é o matemático da bola. Ele diz que o Santos trocou 9 jogadores da última escalação como titular. Alisson e Lucas Braga foram os únicos que repetiram. Então, nem tem como a gente fazer assim uma análise muito ampla do que foi o Santos nesse jogo, porque, né, entrou ali para segurar o resultado da maneira que desse e preservar o time para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio. Sim, até competiu bem, cara. O 0-0, né? Enquanto sustentou o 0-0, acho que o Santos ainda fez um jogo bem honesto. E depois foi... e depois, com a naturalidade, com o placar, a vantagem no placar, o Flamengo foi com a sua movimentação, tirando os jogadores do Santos do lugar e construiu o resultado até de maneira bem tranquila. Mas o Cuca não tinha mais por onde correr, né? O confronto contra o Grêmio bateu na porta, ele até vinha jogando com a equipe titular do Brasileirão, fez o clássico contra o Palmeiras com força máxima, é claro que tem um peso de clássico, mas o Santos vem com o que tem de melhor, né? O que tem disponível de melhor, vem fazendo jogos muito competitivos, né? Foi assim no empate com o Palmeiras, foi assim melhor do que o Grêmio na partida de ida, mas se não descansasse em algum momento as suas referências, poderia correr um risco grande demais de não conseguir sustentar o nível, né, de intensidade que tem entregado nos jogos numa partida que vale vaga a semifinal de Libertadores, né? Muito bem, está na hora de fazer mais um rápido intervalo aqui no Troca de Passes. Eu tenho que concentrar porque vem Redação Sport TV, vem Globo Esportivo, vem vários programas na mente quando eu chamo o intervalo, mas esse aqui é o Troca de Passes e na volta vamos falar de arbitragem?